o item 50. Concluiu? É da questão do Joaquim. Daquela história do salário do Joaquim. Só que tem um cuidado. Ali o aluno, muito apressado, vai fazer todos os cálculos sem necessidade. Cálculo de poupança, alguma coisa mais. Lembre, tenha um cuidado com esse tipo de questão. Olha o que ele quer na questão de número 50. Lembrando que o salário do Joaquim, só para reforçar, era de R$900. Pronto. Ele diz, tem mais nada a ver com o negócio de dinheiro de poupança, nem nada. Se Joaquim tiver um aumento de 10% do salário, ó, ele quer um aumento de 10% do salário, e o valor gasto com aluguel for o mesmo antes do aumento. Lembre, ele paga de aluguel, só para facilitar um pouquinho. O aluguel antes na realidade, lembra, o aluguel é de 315. Você lembra ainda? Só dá uma olhadazinha no seu material. Então, o aluguel é 315. Ok? Então, 315 é o aluguel. Pronto. Aí ele diz assim, se Joaquim tiver aumentado 10% do salário e o valor gasto com aluguel for o mesmo de antes do aumento, a despesa com aluguel passará a representar 25% do novo salário de Joaquim. Então vamos verificar. 10% de 900, na realidade, isso representa 10% de 900. Bem simples de fazer, então na realidade é R$90. O novo salário é de 910, né? O novo salário do Joaquim, R$990. Ora, eu tenho que verificar, primeiro, ele diz que o salário novo aluguel representa 25%. Então eu calculo 25% de 990. Para me comparar com esse preço do aluguel antes. Então, fazendo as continhas, simplificando um pouco, nós vamos encontrar isso aqui como sendo R$247,50. É só uma continha, se faz uma continha, você pega, né, multiplica 25 vezes, tá certo? Vezes 99 e divide por 10. Então vai dar 247,50. Ok? Presta atenção. O salário do Joaquim passei para 990. O aluguel permanece 315. Tá certo? Antes ele representava o salário 35%. E ele disse que agora é 25%. Não. Então isso aqui está o quê? Errado. Porque se representasse 25%, ele só iria pagar quanto? 247,50. Então agora nós estamos com uma outra questão aqui, lendo um texto longo, para entender melhor como é que funciona isso aqui. Então me acompanhe na leitura. Ao iniciar uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, Pedro abasteceu o tanque de combustível do carro, que está totalmente vazio, certo? Até o limite máximo. Então encheu. Pagando pelo abastecimento, R$ 111,80. Pronto. Após percorrer 180 km de viagem, 180 km de viagem, Pedro parou em outro posto para completar o combustível do tanque, até o limite máximo, gastando agora R$ 24,50. Sabe que a distância do ponto de partida de Pedro em São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro, ele vai andar 480 quilômetros. E que o tanque de combustível do carro de Pedro tem capacidade de 52 litros. Então começa aqui, ó. Todos os dados estão no final, para você voltar. 52 litros, ele gastou 111,80. Ele andou 80 quilômetros, gastou 24,75. E
Porque seu carro percorre na estrada 16 km por litro de combustível, certo? Ele percorre na estrada 16 km por litro de combustível. Então vamos começar a brincadeira. Primeiro, eu vou descobrir quanto é que custa a gasolina, certo? Descobrir quanto é que custa a gasolina. Então, ele acompanha seu material. Então, ele colocou no tanque, preste atenção, ele colocou no tanque de combustível, tá certo? Ele colocou 52 litros. Ele pagou por esses 52 litros R$111, certo? E 80 centavos. Se eu quero saber o preço unitário no primeiro posto, quando foi que custou a gasolina no primeiro posto, é só pegar R$111,80, dividir por 52. Então, essas continhas aqui vai dar exatamente R$2,15. Então, beleza. Agora, nós vamos verificar no segundo posto. No segundo posto. Acompanhando o seu material. Veja aqui o que nós temos. Ele disse que no segundo posto, ele botou, tá certo? Ele andou 180 quilômetros, tá certo? Ele botou R$24,75. Então, eu tenho que descobrir, tá certo? Quantos litros ele gastou. Lembre, na estrada, ele faz, presta atenção, na estrada, ele faz 16 km por litro. Não é isso? 16 km por litro. Então, se ele andou 180, não foi isso? Se ele andou 180 quilômetros, se eu dividir por 16, essa continha vai dar 11,25 litros. Então, na realidade, no segundo posto, ele abasteceu, tá certo? No segundo posto, ele abasteceu 11,25 litros. Então, vamos ver aqui. Quanto foi que ele pagou? Ele pagou 24, certo? Lembre, ele pagou 24,75 no segundo posto. Se ele colocou 11,25 litros, essa divisão me dá exatamente, tá certo? 2,20. Então, qual é a informação que eu chego à conclusão? Que o nosso amigo, no primeiro posto, a gasolina é 2,15. No segundo posto, a gasolina é 2,20. Então, o que ele afirmou está correto. O que ele afirmou está correto. Eu só analiso se está correto ou está errado a afirmação. Então, a 51 está correta. Então, lembre, se ele andou 180 km e são 16 litros por quilômetro, é só dividir e você tem a quantidade consumida. Então, vamos mais um pouco. O item 52, ele diz assim: sem novos abastecimentos, no máximo, o carro de Pedro poderá percorrer na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Sabendo que, em trecho de cidade, seu carro faz, em média, 12 km por litro de combustível. É superior a 400 km. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha aqui o que foi que aconteceu com Pedro. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Pedro. Ele saiu de casa, abasteceu, certo? Ele andou, na realidade, ele andou 180 quilômetros. Para chegar no Rio, ele precisa 480 quilômetros
tirando, ó, 480 ao todo, tirando 180, então aqui falta 300 quilômetros de estrada. 300 quilômetros de estrada, tá certo? Então, 300 quilômetros. E aqui ele chegou no Rio. Aqui é cidade. Então, ele andou na cidade. Lembre, ele abasteceu aqui. Aqui o tanque está cheio. Então, aqui ele se colocou 52 litros de combustível. Certo? Então, vamos ver. Aqui, ele andou com 16 quilômetros. 16. Então, vamos só fazer uma limpezazinha aqui. Então, ó, aqui, o nosso amigo, ele tem 16, tá certo? Quilômetro ele anda por litro. E aqui na cidade são 12 quilômetros por litro, certo? Então, ó, na cidade são 12 quilômetros por litro, combustível. Na estrada são 16 quilômetros, tudo bem. Então, vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que ele gastou de gasolina aqui. É só pegar 300, dividir por quem? Por 16. Então, o nosso amigo gastou 18,75 litros. Certo? Ora, se era para gastar 52, ele tinha 52, gastou 18,75 na estrada, ainda sobrou para andar na cidade 33,25 litros. Ok? Ora, se é 12 km por litro, é só multiplicar, isso aqui, litro, então multiplicar 33,25 vezes 12. Essa quantidade, tá certo? Essa quantidade dá 399 quilômetros, tá certo? E o que ele tinha afirmado? Andaria quem? Superior a 400 quilômetros. Então, essa está o quê? Errada. Ele só anda quem? Na cidade, ele anda só 399 quilômetros, ok? Então, lembre, ele é só fazer passo a passo o que aconteceu. Então, lembre, a 52 está errada, porque ele anda só 399 quilômetros na cidade. Lembre, na estrada, ó, estrada, e aqui cidade. Então, ele anda 399. Ok? Então, vamos para mais uma. Leitura é essencial nessas questões. Pratique, exercite, é necessário. Então, diz assim, em um show de pagode, os ingressos foram vendidos a preço de R$10 para homens adultos, R$10 para homens adultos, maior de 18 anos, e R$5 para mulheres adultas maiores de 18 anos. E R$3 para adolescentes, entre 14 e 18 anos, pode ser homens ou mulheres. Arrecadaram-se R$4.450 com a venda de 650 ingressos. Pronto. Então, lembre, homens adultos, paga R$10. Mulheres adultos, paga R$5. Adolescentes, pagam, tá certo? R$3. Pronto. Eu tenho todo, são 4.000, ao todo eu tenho 4.450 ingressos. Pronto. Não, isso é grana. Eu apurei 4.450 e o total de ingressos foi 650. Pronto. Ó, 4.450 grana, apurei, e só vendi 650 ingressos. Agora vamos para as perguntas. Sabendo que somente 150 adolescentes estiveram no show, 150 adolescentes. Então, veja aqui o que eu tinha. Eu tinha 650 ingressos. Se eu tirar esses 150, implica, para homens e mulheres adultos, eu só tenho 400 ingressos. Ó, sabendo que somente 150 adolescentes estiveram no show, então implica, o valor arrecadado com a venda de ingressos para as mulheres adultos foi de R$1.000. Pronto. Eu tenho só 450 ingressos, ou 400 ingressos. Grana, ora, 150. Cada um pagou 3,
Então, em termos de grana, dá R$ 450. Ora, se o valor que nós tínhamos era 4.450, foi apurado, se eu tirar 450, certo? O que que nós vamos ter? Nós vamos ter, tá certo? Exatamente 4.000 ingressos. Uma pequena correçãozinha bem aqui simples. Essa diferença, na realidade, tá certo? Eu quero fazer as contas mais rápido. Na realidade, essa diferença são 500, né? 500 ingressos. 650 tirando 100, como é que poderia dar 400? Para poder aqui dar 4, dá fácil. Pronto. Eu tenho 500 ingressos e tenho 4.000 em apurado. Pronto. Agora, veja aqui. O que é que nós temos? Simplesmente uma equaçãozinha bem boazinha. 10 é pago por homem, não é isso? 10 é pago por homem, mais R$ 5 é pago pelas mulheres, em termos de dinheiro, dá 4.000. Pronto. Em termos de dinheiro, dá 4.000. Total de ingresso dos homens, mais o total de ingresso das mulheres, total de homens, mais o total de mulheres, dá 500. Então, a resolução desse sistema caracteriza a... Agora, bem simples. O que é que o nosso amigo... Para simplificar isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa primeira, ó, só para facilitar. Eu vou dividir essa primeira por 5. Para não ficar com muita conta. Se eu pegar essa primeira e dividir por 5, eu vou ter, ó, 2 homens mais mulheres é igual a quem? A 800. Pronto, bem simples, né? Igual a 800. Homens mais mulheres, isso é igual a 500. Ora, como eu quero saber a quantidade de mulheres, não é uma boa eliminar quem? As mulheres. Mas pode ser simples, a conta simples. Então, se eu multiplicar por menos 1 isso aqui, eu vou ter um sistemazinho bem simplesinho. 2 homens mais mulheres dá 800. Desculpa. Menos homens, menos mulheres, isso aqui dá menos 500. Pronto. Olha aí. Faz o pituzinho gostoso. A quantidade de homens é igual a 300. Então, 300. Tá certo? A quantidade de mulheres. Ora, se eu tinha que somar, tinha que dar 500. Então, a quantidade de homens é 300. A quantidade de mulheres é 200. Quantidade. Ora, mas eu quero saber quanto é que cada uma, com a quantidade das mulheres. Ora, que cada uma mulher não paga R$5, então se eu multiplicar isso aqui por 5, então implica que as mulheres, elas, né, as mulheres adultas gastaram R$1.000. Então o item correto, né, é o item correto, certo? Então essa daqui está correta, afirmativa correta. Então lembrem. Está correto o item 53, tá certo? Pronto. A 54, ele diz assim: o número de homens adultos maiores do que 18 anos que estiverem no show é inferior a 300. Ora, a quantidade de homens é 300. Ó, a quantidade de homens que estiverem no show é 300. Então, essa afirmativa está verdadeira ou falsa? O aluno apressado é danado. Isso aqui eu coloquei, a gente chama atenção pela pressa. Como o aluno, ó, o número de homens adultos maior do que 18 anos que estiveram no show é inferior a 300. Ele olha logo, é 300. É verdade, eu encontrei 300. Mas ele está afirmando que é inferior. Então, essa está errada. Não é inferior a 300. É exatamente quem? 300 pessoas. Certo? Então, cuidado com o básico. Então, vamos ver agora o que diz mais um item a ser analisado. Em um concurso público aplicado a 3.000 candidatos, 2.300 obtiveram nota superior
ou iguais a 4. E 2.700 obtiveram notas inferiores ou iguais a 6. Pronto, só isso que tem informação. Aí a 55, ele diz, o número de candidatos que conseguiram nota maior do que 6 é 300. O total de candidatos que conseguiram nota menor que 4 representa 30% dos candidatos que conseguiram notas entre 4 e 6. Opa! Então, vamos ver aqui o que ele diz. Então, essa questão, primeiro passo, a primeira ideia, olha aí, lembra as questões de conjunto? Então, eu tenho aqui candidatos menores, vamos ver aqui. Ele diz, um concurso público aplicado a 3.000 candidatos, né? 2.300 tiveram notas superiores, então notas superiores a, então maior, notas ou igual a 4. Quantos candidatos? 3.000. 2.300 obtiveram 2.300. Pronto. Tiver notas superiores ou iguais a 4. E tiver notas inferiores ou iguais a 6. Menor ou igual a 6. Certo? 2.700. Pronto. 2.700 notas inferiores ou iguais a 6. Se eu somar 2.300 com 2.700, isso aqui dá 5.000. Ora, não era para ter dado só 3.000? Então, o que passou é comum. Então, se eu tirar 3.000 daqui, é o que passou. Então, 2.000 é comum. 2.300, tirando 2.000, sobra 300. 2.700, 2.000, sobra 700. Então, aqui, onde está a grande sacada da questão. Você olha para a questão e se apavora como resolver. Nós poderíamos, preste atenção, agora eu vou mostrar a vocês o que representa esse diagrama. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 6, certo? Aí eu tenho maior ou igual está à direita, maior ou igual está à direita, certo? Maior ou igual está à direita, menor ou igual está à esquerda, pronto, está à esquerda. Isso aqui é maior, vermelho, maior ou igual a 4, menor ou igual a 6. O que é comum que ele está falando? Comum é aqui. Então, aqui nós temos 2.000 candidatos. Certo? Lembrem, maior ou igual a 4 não é 2.300, isso aqui tem 2.000, aqui fica quem? 300. Maior ou igual a 4, tudo à direita. Então, 2.000 mais 300. 2.000 mais 300. Menor ou igual a 6, 2.700. Então, 700 estão aqui. Ok. Então, implica o quê? Olha aqui, se você olhar com muita atenção para esse quadrozinho, quem tem nota maior do que 6? 300. Entre 4 e 6, 2.000. Tirou nota menor do que 4? 700. Pronto, maior ou igual a 4, tudo que está à direita. A grande segredo da questão, o conjunto, é para encontrar o que é comum aos dois. Então, olhando para esse gráfico, nós vamos às resoluções das questões. Vou voltar de novo para o gráfico. Mas agora mais simples. 4 e aqui 6. Aqui, se você olhar no teu gráfico, aqui nós temos 700, aqui nós temos 2.000 e aqui nós temos 300. Um gráfico mais simples. O número de candidatos que conseguiram notas maior do que 6 é 300. Olha, 55. O número de candidatos que conseguiram nota maior do que 6 é 300. Então, essa está correta. Pronto. Então, essa está correta. Ok? Pronto. Está correta. A 55. Agora, vamos para 56. Vou colocar de novo, mostrar a vocês o gráfico
sempre a mesma coisa. Então, lembre, nesse gráfico, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho, certo? Tenho 700. Aqui eu tenho 2.000 e aqui eu tenho 300. Ele diz, o total de candidatos que conseguiram notas menor do que 4 são 700, ó. Menor do que 4, 700. Representa 30% dos candidatos que conseguiram notas entre 4 e 6. Então eu pergunto, quem é 30% de 2.000? Não é isso? Entre 4 e 6? Quem conseguiu nota entre 4 e 6 foram 2.000. Então, 30%, certo? 30% de 2.000. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, isso aqui dá 600. Errado. Porque ele diz, ó, eles conseguiram nota menor do que 4, representa 30%. Não, não representa 30%. 30% seria quem? 600, não 700. Então, essa está errada. Então, lembre, essa está errada. Ok? Pronto. A 56 está errada. Ok? Então, vamos verificar agora o que nós temos aqui. Seguinte. Certo? O banco MC cobra uma tarifa para manutenção de conta, certo? Da seguinte forma. Uma taxa de 10% mensais e mais uma taxa de 15 centavos por cheque emitido. O banco DIT cobra, tá certo, de TCM, uma taxa de R$20 mensais e mais uma taxa de 12 centavos por cheque emitido. O seu Diego é correntista dos dois bancos e emite mensalmente 20 cheques. Então tenha cuidado o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó, M e C, o que ele tem? Vamos ver qual o custo dele. Seguinte forma, uma taxa de 10% mensais e mais uma taxa. Então, olha aqui. MC, ele gasta R$10 mais 20, são 20 cheques de 0,15. Então, o nosso amigo aqui está gastando o quê? Na realidade, o nosso amigo aqui está gastando R$13. Pronto. No nosso amigo, no banco DIT, ele gasta 20 mensais mais 12 centavos por cheque. Então, 20, ele só usa 20 cheques. 12 centavos por cheque. Então, a nossa despesa aqui, na realidade, é R$22,40. Pronto. Aí ele diz, emite mensalmente 20 cheques. Pronto, essas informações. Então, vamos ver o que ele diz. A soma das taxas em reais pagas mensalmente por ele, ao banco, é superior a R$30. Então, vamos só lembrar. No banco M e C, o nosso amigo gasta R$13. No banco D e T, o nosso amigo gasta R$22,40. Se nós somarmos, nós vamos ter exatamente R$35,40. Vamos verificar se está certo ou errado. Ele diz, a soma mensalmente pago é superior a R$35. Então, está o quê? Está correta. A questão está correta. A afirmativa está correta. Ok? É isso. Simples. É só exercitar. Ok? Estamos com você. Vamos em frente.